Então vamos lá, o seguinte, ó. A colega Caroline, ela mandou esse caso, né? E da seguinte maneira ela veio falar comigo, falou, olha, ainda não avaliei esse paciente clinicamente, ainda não fiz a primeira consulta com esse paciente. Vou fazer minha primeira consulta na semana que vem, isso ela falou na segunda-feira, então na semana que vem ela vai estar avaliando esse paciente pela primeira vez, mas já foi encaminhado para ela com a documentação, né? Então ela resolveu trocar uma ideia comigo antes, ela que está com a gente na turma 4 do Sniper. Então eu falei com ela, Caroline, vamos fazer isso aí ao vivo, tá? Então me passe a documentação que a gente vai fazer esse planejamento aí ao vivo. Ela já logo veio com a situação, né, grave do paciente, de uma má oclusão bem extrema, de classe 3, mordida aberta. Olha aqui, ó, vocês vão estar acompanhando aqui, ó, deixa eu colocar. Deixa eu ver. Bom, aqui a face do paciente, olha só. Então, um paciente com mordida aberta anterior, um paciente classe 3, um paciente sem selamento labial, tá? E ela veio falando, olha, esse paciente eu acredito que seja cirurgia ortognática, mas aí assistindo suas aulas do curso, pode ser que haja uma luz no fim do túnel para esse paciente, e eu queria ver com você se a gente consegue chegar aí num planejamento alternativo, em que a gente possa estar fazendo aí uma mecânica sem a necessidade da cirurgia ortognática. Bom, meus amigos, eu quero deixar claro uma coisa para vocês, tá? Alguns casos que antes nós só tínhamos a cirurgia ortognática para tratar, hoje, com o recurso da ancoragem esquelética, alguns casos nós conseguimos sim tirar da cirurgia ortognática, mas jamais substituí-la por inteiro, tá bom? Então, eu quero deixar claro isso para vocês, que quem assume que a cirurgia ortognática não é mais necessária nos dias de hoje, está equivocado, tá bom? Então, vai estar deixando muitos benefícios faciais, funcionais para muitos pacientes, por não utilizar desse recurso fantástico que é a cirurgia ortognática. Lembrando que, é claro, a ancoragem esquelética a gente consegue reverter muitos casos que até pouco tempo atrás seriam cirúrgicos por falta de uma mecânica para tratá-los. Hoje nós temos essa mecânica. Hoje nós conseguimos com mini implantes benefícios faciais e funcionais, tá? Esqueléticos também. Conseguimos promover alterações esqueléticas com os mini implantes, ok? Mas ainda tem muitos casos indicados sim para cirurgia ortognática, principalmente quando a queixa do paciente está envolvendo algum aspecto facial que nós não conseguimos melhorar com o tratamento ortodôntico não cirúrgico, beleza? Então olha só, pessoal, o paciente ao sorrir, olha a foto dele sorrindo aí, ó. O paciente ao sorrir, note que ele expõe pouco os incisivos superiores, né? Então esse paciente é um paciente mordida aberta, é um paciente classe 3, com pouca exposição de incisivos, né? Então você vê que ele tem uma linha de sorriso, o contorno do sorriso dele é plano, é reto, né? Ele não tem uma curva de sorriso acompanhando a curva labial, né? Então isso mostra muito do que nós vamos planejar para esse paciente, ok? Deixa eu mostrar o perfil dele aqui. Falei que as fotos saíram um pouquinho da ordem aqui para mim, mas eu vou caçando elas aqui. Olha só. No perfil a gente percebe o seguinte. A linha queixo-pescoço, ok. Um ângulo queixo-pescoço aberto. E um perfil reto com projeção proeminente do lábio inferior. Tá? Então eu também estou vendo, assim como vocês, praticamente esses exames, assim, esses registros pela primeira vez. Tá? Eu não fiz grandes estudos prévios, fiz um apanhado que talvez eu possa até encontrar algum outro achado que eu não tenha visto antes aqui ao vivo com vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, pode escrever. Eu quero que vocês participando comigo. Eu vou chamar vocês. Vocês vão ver que, apesar de ser uma live de planejamento, em que eu vou estar planejando esse caso da Carol, que está aqui com a gente na live, que é a nossa aluna da turma 4 do Sniper, eu estarei fazendo dinâmica com vocês o tempo todo. Então, fiquem atentos, porque a gente sempre aprende muito. Eu falo isso na especialização para os alunos.
Olha só, aula fundamental é a aula de planejamento, é onde a gente coloca tudo que nós estudamos de diagnóstico em prática. Então, é aquela enxurrada de informação e nós temos que buscar dentro da nossa biblioteca, né, interna, natural, aqui, tudo que nós sabemos para colocar em prática ali naquele momento do diagnóstico, tá bom? Então, o momento áureo aí da ortodontia, é importante que todos participem. Então, olha só, vou colocar as fotos intrabucais aqui para vocês agora. Repara só, então, essa mordida aberta anterior, essa classe 3 importante, tá? Uma classe 3 aí, uma meia classe 3. Deixa eu tirar aqui os comentários temporariamente. Olha lá, ó, tá? Se formos olhar aí, considerar a posição do molar, né? Ao lado esquerdo aí está quase uma meia classe 3, no lado direito um pouquinho menos de classe 3. Mas vejam que é uma classe 3 importante, né? Considerando aí que tem essa mordida aberta, né? E sempre que nós fazemos ali movimentos intrusivos posteriores e a mandíbula gira, a classe 3 ela aumenta, né? Então essa classe 3 aí, ela tende a ser aumentada se nós produzirmos algum movimento ortodôntico intrusivo posterior, tá? Pelo giro da mandíbula, né? Por esse giro anti-horário da mandíbula, essa autorrotação da mandíbula, como nós chamamos, tá bom? Além disso, apinhamento superior, os incisivos já projetados para vestibular, o que também limita muito, digamos assim, mecânicas compensatórias. Então, muita atenção com mecânicas compensatórias em pacientes que já têm grande inclinação dos incisivos, né? Nesse caso ali, os superiores, por exemplo. Numa classe 3, nós podemos compensar a inclinação dos superiores, né? Não nesse caso, tá bom, gente? Estou aqui fazendo um brainstorm geral, mas é um recurso benéfico para compensar, para camuflar uma classe 3, uma inclinação, um flaring positivo ali, uma inclinação vestibular de incisivos superiores. Mas que num caso de um classe 3 como esse, que já tem um excesso de inclinação nos incisivos superiores, isso torna inviável esse tipo de recurso, né? Essa camuflagem. Tá? O inferior, o contrário, no classe 3. Né? Nós tendemos a inclinar para lingual. No caso dele, está inclinado para vestibular, né? A foto saiu um pouco cortada, mas tudo bem. Dá para a gente ter uma noção ali que tem uma certa já inclinação para vestibular. Daria para compensar, mas calma que o melhor está por vir ainda. Olha só essas fotos oclusais, pessoal. Deixa eu voltar aqui os comentários. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem clicar no balãozinho ali de perguntas para tirar, tá bom? Se vocês estiverem curtindo aí, manda um aviãozinho de papel aí para os amigos poderem assistir também. Taca o dedo nesse coraçãozinho aí, que quando vem esses coraçõezinhos assim voando, eu vou até mudar o fundo do meu slide aqui na próxima. Amanhã já é diferente a cor do slide também, mas para aparecer os coraçõezinhos voando aí, que isso dá uma energia para quem está fazendo a live aqui. Então a gente vê o coraçãozinho voando, fala, nossa, a galera tá gostando, vamos com tudo. Energia no máximo, né? Então é mais ou menos assim que funciona quando a gente está aqui dando a cara a tapa ao vivo aqui, galera. Bom, vamos lá então. Agora olha só. Uma super arcada superior bem ampla e uma giga arcada inferior muito ampla. E aí que começa a brincadeira, né? Aí que começa o jogo. Nós montamos aí algumas peças desse quebra-cabeça. E aí que vem alguns dos pulos do gato, digamos assim, durante o diagnóstico, né? A gente tem muito a olhar os dentes, né? Aí põe uma tele lateral e daí olha, né, projeção dos incisivos, a divergência das bases apicais, né? E a gente esquece muito do tecido mole, né, pessoal? A gente esquece muito do tecido mole, esquece muito aí de língua, esquece aí de orofaringe, nasofaringe, né? E isso é extremamente importante, assim como os côndilos. Aí você pega uma panorâmica como essa aqui, ó. Deixa eu dar um oi pra galera aí. Oi, Ana. Oi, Gorete. Oi, Roberta. Beijo, Roberta. Oi, Gabriela. Oi, Larissa. Ó, tem um sniper aqui em peso, hein? Fala, Lucas. Serginho, seu lindão. Ah, moleque. Valeu, bonitão. Obrigado, cara. Tamo junto aí. Valeu pela força aí, meu amigo. Oi, Trindade.
Bom, deixa eu desativar aqui rapidinho os comentários. Olha lá. Aí você pega a panorâmica cortando o côndilo. Nossa, isso é deixar a gente louco. Não pode, gente. O côndilo é extremamente importante. O mínimo do básico que a gente tem que avaliar é a simetria de côndilos ali na panorâmica. Então, quando vem côndilo cortado, esse aqui está no limite ali, ó. Né? Ainda aparece ali, ó. Cortou só 50 centavos ali do côndilo, mas está tranquilo. A gente ainda consegue ver ali que realmente tem ali uma questão assimétrica, né, de ramo, de côndilo, tá? E aí na tela a gente vê, olha, essa mordida aberta, né, que tem um caráter esquelético, mas tem um caráter dentário fortíssimo também, ok? Então eu fiz meu planejamento muito tomando, na verdade assim, muito voltado para essa parte facial, para a parte dentária do paciente. Então eu quero ver se vocês vão concordar comigo com o que eu vou falar aqui, tá legal? Deixa eu voltar aqui para as fotos intrabucais, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui de relevante para passar. Vamos lá, essa classe 3, beleza, alguns diastemas, diastema no inferior, apinhamento no superior, isso aí até é beleza, ok, legal para a gente camuflar aí essa classe 3, né, no caso de uma camuflagem da classe 3, mas nós observamos aqui, olha só pessoal, na tele, né, que o paciente, né, ele apresenta os incisivos inferiores no limite, né, da vestibularização, ou seja, ele digamos que estaria bem posicionado, né, mas olha a curva dele inferior, a curva de SPI, como ela é invertida, né, ou seja, planificar essa curva ela vai ser benéfica para esse paciente. A superior também, né, ela está super acentuada, então deixá-la mais plana, essa curva superior, também vai ajudar demais, né, nesse caso. Um outro detalhe importante que eu quero mostrar para vocês, tá? E aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver qual que é, beleza, aqui ó. E aí eu traço o plano oclusal estético funcional. Olha só, o POEF, essa linha rosa que está ali embaixo, que vocês estão vendo, e ela mostra para a gente que os incisivos estão muito longe do plano, né? Então, o inferior, ele tem que estar, o ideal ali para ele, 0 até -2, digamos assim, é aceitável -2, mas o ideal é o 0, ou seja, o incisivo inferior tocando nesse plano. Você deve estar perguntando, poxa, mas como traça esse plano? O POEF, né, que foi descrito na literatura pelo grande Carlos Alexandre Câmara e Renato Parsequian Martins, dois feras, né, que descreveram na literatura e determinaram esse plano ali como uma referência, né, estética e funcional. Eu uso bastante, é claro que associado aqui, olha, associado ao sorriso do paciente. Então, por exemplo, o que determina se num caso de mordida aberta eu vou fazer extrusão anterior ou se eu vou fazer intrusão posterior. Eu vejo o sorriso do paciente, exposição de incisivos, e eu utilizo como recurso também o plano oclusal estético funcional, o POEF, tá? E aí a gente observa o seguinte, nós temos ali essa distância do inferior, ou seja, esse incisivo inferior ele precisa subir em direção a esse plano oclusal. Tá? E esse plano oclusal ele é traçado do contato dos primeiros molares, tá? Então ali os contatos antagônicos ali dos primeiros molares, superior com inferior, tá bom? Com o ponto estômio. O ponto estômio é o ponto mais inferior do lábio superior, beleza? Então, ponto estômio é o ponto mais inferior do lábio superior. Às vezes eu faço meu planejamento e não faço traçado nenhum, né? Aqui eu estou mostrando algumas linhas e tal, que eu traço, alguns planos, e aí o aluno fica doido, fala, pô, professor, você metralha cefalometria e análise facial na gente, mas você não traça, né? Não faz análise assim. Claro que eu faço, eu estou o tempo todo fazendo, mas quando você chega num determinado momento, né? Quando você chega num determinado nível de experiência, de expertise, de prática ali, com análise cefalométrica, muitas das coisas você não precisa desenhar, você não precisa medir. Você bate o olho e consegue identificar se é positivo, se é negativo, mais ou menos quantos milímetros ou graus. Isso dá para ser feito, né? Análise morfodiferencial, esse deve ser o objetivo do ortodontista e não ter que ficar fazendo
traço linhas e planos para todos os pacientes. Isso seria inviável, você fazer isso para todos os pacientes. Imagina você ir no auge da tua carreira, 100, 150, 200 pacientes, sei lá, para mais, e ter que fazer isso para todos os pacientes, né? Você vai perder um tempo danado. Então, o mais importante é você calibrar os olhos, né? E aí, claro, eventualmente, uma medida ou outra eu acabo fazendo, né? Quando está ali limítrofe, às vezes deixa uma dúvida, eu acabo medindo um ponto, um plano ou outro, um fator ou outro, mas não fazer essa cefalometria completa de todos os pacientes, tá? Isso aí é inviável. Isso vai te tomar um tempo precioso. Então, é muito melhor você investir nisso, enquanto talvez você não tenha tantos pacientes. Então, invista no conhecimento, no diagnóstico, tá? No planejamento, calibrar os olhos para isso. E aí, quando você não tiver mais esse tempo disponível, você já vai ter uma expertise, uma visão tão calibrada que você vai gastar muito menos tempo fazendo seus planejamentos, tá bom? Então, é isso que eu falo para os meus alunos, tá? Estou aí falando para vocês. Outra coisa, incisivo superior. Tá? O incisivo superior, repara que ele está aquém do plano também. E o incisivo superior, ele deve estar ali mais ou menos mais 2 ou mais 4, ou seja, ele deve passar do plano mais 2 a mais 4 milímetros. E você vê que ele está menos ali, ele está negativo. Quanto negativo? Não sei, 1 milímetro ali, 2, enfim. A gente precisa instruir esse incisivo. Tá? Precisamos instruir isso. E é claro aqui, ó, o sorrisão dele bate o martelo lá e você olha e fala, poxa vida, realmente esse paciente está expondo pouco incisivo. É preciso expor mais incisivo. Então nós temos aqui, ó, a cefalometria mostra, a análise facial, a análise de sorriso mostra, pronto, é a evidência que eu preciso de que realmente esse paciente precisa de extrusão desses incisivos superiores. Ok? Porém, apesar disso, os incisivos inferiores, talvez eu não precise tanto extrusão dentária assim. A gente não faz extrusão dos incisivos inferiores dessa forma. Como é a forma de a gente fazer extrusão de incisivo superior? Rotação da mandíbula, né? Então, se a gente vê que esse paciente, apesar de ser um paciente classe 3, né, ele tem ali um giro, né, um giro horário dessa mandíbula, mesmo que discreto, mas que talvez seja importante para essa mordida aberta anterior, uma das formas de nós aproximarmos o incisivo inferior desse plano é girando a mandíbula, né? Fazendo um giro, essa autorrotação da mandíbula. Esse recurso de autorrotação da mandíbula é fantástico. Se você não sabe fazer autorrotação da mandíbula, você precisa aprender, porque é um recurso extremamente importante. Então veja bem, no caso desse classe 3, tá? Eu preciso, a cada intrusão posterior que eu faço, eu promovo o giro. Tá? Então, o que acontece? Para cada 3 milímetros de intrusão, para cada 2 milímetros de intrusão posterior, tá? Eu faço um giro, eu promovo uma extrusão do incisivo inferior, eu estou só falando do plano mandibular. Tá? Então, esse movimento que vocês estão vendo aqui, olha, um mini implante em buccal shelf, uma mecânica de retração do arco inteiro e o giro da mandíbula. Como que acontece isso? Intrui posterior, promovendo o giro da mandíbula, promovendo essa extrusão relativa dos incisivos inferiores. E isso vai, a cada 2 milímetros que você consegue de intrusão, você ganha 3 milímetros de extrusão na região anterior. Tá? Então isso é muito benéfico. E além disso, você está fazendo uma retração, ou seja, corrija a classe 3... Vamos lá, corrija a classe 3 com essa retração e você ainda ganha esse giro do plano oclusal e também da mandíbula. Né? A literatura fala muito sobre o giro do plano oclusal, ok, é bastante, mas acontece também o giro da mandíbula em si. Né? Então você tem ali grandes vantagens em relação à classe 3. Porém, alto lá, eu não estou falando que eu vou fazer isso, tá, gente? Aí que mora toda a nossa dinâmica aqui hoje. Eu estou fazendo brainstorm, estou colocando possibilidades e eu quero que vocês me ajudem nisso. Eu preciso da ajuda de vocês. Tá? Quanto mais ideia, melhor para a gente ajudar a nossa colega Carol. Então hoje nós estamos aqui numa missão importante, não é brincadeira, é um caso clínico de um paciente, de uma vida que está nas mãos dessa nossa colega Carol, né, minha aluna da turma 4 do Sniper, e a gente está aqui junto ajudando ela, beleza? Então eu preciso aí da concentração e da colaboração de cada um de vocês. Tá? Então vamos lá. Isso é uma possibilidade da gente fazer, mas vamos analisar um pouco, vamos ver
o próximo passo, igual um jogo de xadrez, a gente move aqui e espera o que o adversário vai fazer. Então o que vai acontecer? Qual é o efeito adverso dessa nossa mecânica? Se essa mandíbula gira, o que vai acontecer com o mento, com o pogônio do paciente? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Vou ativar os comentários aí, quero ver quem que vai ser rápido aí no gatilho para escrever para mim o que vai acontecer, né? Se eu intruo posterior com o buccal shelf, né, fazendo a retração, eu corrijo a classe 3, eu intruo atrás, eu extruo na frente, giro essa mandíbula, e aí o que vai acontecer com o mento? Né? Parece óbvio, tem que ser óbvio, tá? Mas pode não ser óbvio para todos, então é legal vocês colaborarem aí. Escrevam aí para mim, avança, olha aí, Eliane, perfeito, Eliane, perfeito. Tá, é isso aí, Samuel, projeto mento, Rafa, muito bom, é isso aí, Rafa. Oi, Rafa, beleza? É isso aí, galera, perfeito. Agora, classe 3, a gente pode fazer isso? Poder, a gente pode, né? Lógico. Livre-arbítrio, né? Mas nós deveríamos fazer isso? Né? Provavelmente não. Provavelmente não. Tá? Por quê? Se a gente projeta o mento em um paciente que já tem uma projeção de mento, olha aqui, ó, vamos voltar lá para a face dele. Será que esse paciente vai ficar legal com esse mento avançado? Né? Então você vai piorar o perfil do paciente. Vai piorar o perfil do paciente. Então você, digamos assim, sacrifica a face para corrigir a oclusão. Tá legal isso? Não tá. Não tá. Tá? Não tá legal. Então isso nós temos que ter em mente. O giro da mandíbula nem sempre ele vai ser desejado, mesmo sendo um paciente mordida aberta. Ah, mas vai corrigir a classe 3 dele, dentária, mas e a face? Será que esse paciente vai ficar satisfeito com o tratamento? Né? Então isso tudo tem que ser colocado em xeque. Então Carol deve estar anotando aí essa loucura que eu estou falando toda, mas Carol, é isso, tá? Tem que colocar na balança o que vai valer mais. Aí muita gente vem e fala assim para mim, ó, mas o paciente não se queixa disso. Ele pode não se importar hoje, porque a oclusão dele está horrível, o sorriso dele está péssimo. Mas uma vez que você fecha a mordida dele, uma vez que você coloca ele em classe 1, o que vai ficar evidente? O queixo, a face desse paciente. Então será que essa mecânica vai ser benéfica? Primeiro ponto. Começamos agora, estamos começando aqui agora, tá? Grande professor Fernando Manhães, fala meu amigo, beleza? Valeu! É isso aí, Rogério, aprendi com você, cara. A altura do ramo e o ângulo goníaco tem influência total no giro, né? Então esse paciente que tem ali um ângulo goníaco não tão aberto e que tem um ramo não tão longo, né, como é o paciente hiperdivergente, ele vai ter até mais giro, né, do que o paciente hiperdivergente. Então isso para ele não vai ser legal, né? Não vai ser legal a nível de perfil, tá? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui, ó. Então, seguindo esse raciocínio da ancoragem esquelética, olha aqui, ó. Seguindo o raciocínio da ancoragem esquelética, tá? Nós chegamos nesse ponto, vamos lá, vai fechar a mordida, o meu adversário vai jogar o mento para frente, entre aspas, né? Tô só simulando aqui um jogo de xadrez. Bom, tem mais a se fazer? Sim. Né? E a maxila, o que nós vamos fazer nessa maxila? Sagitalmente, a gente não tem muito o que fazer. Né? Não tem muito o que fazer nessa maxila. Os incisivos já estão vestibularizados no talo. Então, eu tenho que até tentar ganhar espaço para esse apinhamento, porque eu não posso corrigir esse apinhamento aqui, olha, às custas de vestibularização, porque já está muito vestibularizado. Ok, ali um slicezinho já é suficiente, mais um pouco de expansão, tudo bem, beleza. E verticalmente? Lembrando que esse paciente, o pior dele é o vertical, não é nem o sagital. Verticalmente aqui, ó, um mini implante interradicular, né, que aí pode estar associado com um mini implante no palato, ou pode estar associado com barra palatina, fazendo intrusão posterior. E aí é claro que nós precisamos extruir os anteriores também. Então eu tenho que fazer ele uma mescla de mecânica intrusiva posterior e extrusiva dos incisivos. Né? E aí se você consegue espaço
para retroinclinar esses incisivos, você já ganha aí, né, uma extrusão relativa pela inclinação lingual. Então, se você ganha um espaço às custas de distalização superior, às custas de slice, e você consegue melhorar essa inclinação dos incisivos superiores, você já ganha extrusão de presente, que é o que a gente chama de extrusão relativa. Quando você inclina para a lingual, você tem mais projeção, você tem essa extrusão relativa. Assim como você inclina para vestibular, você tem, olha aqui, ó, vestibularizei, ele está mais alto, ó, eu ganhei uma intrusão relativa, não é uma intrusão real, uma intrusão de corpo, é uma intrusão relativa, tá bom? Só que se a gente inclina para trás, piora a classe 3, né? Então olha como é que esse jogo de xadrez não está fácil de ser ganho dessa maneira, tá? Eu poderia falar, bom, beleza, dá para fazer, porque eu vou distalizar bem o arco, né? Provavelmente ali tirando os incisivos da sínfise ou inclinando muito eles para a lingual, e aí eu tenho que fazer slice, porque eu não posso distalizar no superior, e aí eu tenho que extruir as custas de elástico ou com uma montagem, uma colagem diferenciada nos incisivos superiores, faço a intrusão ali atrás com mini implantes, né? Giro mais ainda essa mandíbula, porque quando eu intruo superior, a mandíbula também gira. Pode ser que venha a ser corrigida essa classe 3, pessoal? Pode ser que venha a ser corrigida essa classe 3 dentária? Muito provável que sim. Muito provável que sim. Não é fácil, mas a mecânica está aí, olha. A receita é essa, tá? Agora vamos lá. Lembra da jogada do adversário? A jogada do adversário foi que o mento vai ficando cada vez pior nesse perfil que já não é legal, né? Então você já tem ali, ó, essa projeção do mento, né? E aí eu deixei o tempo todo, né? Vocês devem ter notado que eu deixei o tempo todo essa foto oclusal aqui do lado inferior para que vocês pudessem dar uma olhada na língua desse paciente, né? Essa língua aí, olha o tamanho dessa língua. Às vezes não é tamanho, tá, gente? Às vezes é uma hipotonia, às vezes é questão de trabalhar com fono para melhorar ali o tônus dessa língua, né? Porque essa língua está esparramada no assoalho, né? A Eliane mandou bem ali, olha. Falou ali, ó, a língua tem que tirar essa língua do assoalho, tem que tirar, né? Então, o que acontece, pessoal? Se a gente for fazer uma mecânica de retração, de distalização, nós vamos piorar isso aí, porque a língua vai ficar com menos espaço ainda, né? E aí, quando você vai fazendo isso, vai tirando esse espaço da língua, o que acontece? Você vai jogando ela para trás. E olha só, pessoal, agora eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, porque isso aqui, junto com a questão da projeção do mento, põe por água abaixo tudo que a gente falou até agora. Todo o planejamento que a gente fez até agora vai por água abaixo quando a gente vê isso aqui, ó. Cadê? Pronto. Olha o dorso dessa língua. Olha onde está essa língua. Olha o tamanho dessa língua. Qualquer movimento retrusivo na mandíbula vai tender a comprimir essa língua para trás. Como é que está essa via aérea desse paciente? Estreitíssima. Então a Carol, semana que vem, vai ter que ter um cuidado muito grande em avaliar esse paciente, a fonação, a dicção, a respiração, tá? A deglutição desse paciente. É um paciente que deve respirar mal, Ó, vejam como está constricta essa via aérea desse paciente. Temos que estar de olho nisso. Você vai sufocar o paciente, vai fazer retração, beleza, vai diminuir o perímetro do arco, vai diminuir o diâmetro desse arco inferior, vai diminuir o espaço disponível para essa língua, vai empurrar, a língua vai ficar para onde? Vai ficar para trás, vai piorar a respiração do cara, né? O pessoal brinca, fala assim, pô, você vai matar o paciente sufocado, vai matar o paciente asfixiado, sem ar, né? Então a gente tem que estar ligado nisso. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Não podemos ver somente dente. Carol, todo esse planejamento que eu fiz agora foi fake. Fake news. Risca ele. Paciente cirúrgico.
Não tem jeito. Tá? Precisamos distalizar no arco superior para melhorar essa posição dos incisivos. Quando você melhora a posição dos incisivos, retraindo, você chega ele lá no POF. Vai chegar ele, beleza, lá, olha. Fez extrusão relativa. Intrui atrás para ajudar. Corrige as curvas de SPI. Tá? Embaixo já está tudo muito bem verticalizado. Então você vai alinhar, nivelar, fechar os diastemas. E vai criar um gap 3, um gap de classe 3 cirúrgico para que o cirurgião opere esse paciente. Porque qualquer mecânica que você venha fazer vai ser danosa para a saúde desse paciente e para o perfil facial desse paciente. Ah, mas cirurgia ortognática não é só quando o paciente tem queixa do perfil? Não, saúde também. E como eu falei, às vezes o paciente não se queixa hoje do perfil dele porque a boca está totalmente estragada. Tudo apinhado, mordida aberta anterior gigante, não expõe os incisivos. Então, o prejuízo maior dele hoje, sem dúvida, é o aspecto do sorriso. Mas uma vez que você corrija isso, óbvio que vai ficar evidente a discrepância esquelética e facial. Né? O perfil dele vai ficar super comprometido. Tá? E aí pode ser, é muito provável que isso se torne uma queixa. Tá bom? Então hoje ele não se queixa, mas ele vai se queixar no futuro. E aí que entra o papel do ortodontista. E não fala assim, sabe o que é? O paciente não quis operar, então eu compensei. Não quis. Se você virar para o paciente vai falar assim, ó, o seguinte, você pode operar, mas tem como a gente compensar também sem cirurgia. Pô, até eu vou falar, não, então compensa, peraí. Se pode ser assim, né? Então o ortodontista tem que colocar na cabeça que não é desse jeito. Não é assim que a banda toca. Ele tem que ser imparcial e ser honesto. E ele tem que falar as informações corretamente para o paciente. E olha que quem está falando isso sou eu. Que instala o mini implante até na minha mãe, tadinha. Minha mãe deve estar vendo a minha live aí. Brincadeira, mãe. Né? Mas eu estou sendo sincero para vocês. Poxa, muitos casos que antes eu fazia cirurgicamente, hoje eu faço com mini implantes. Perfeito. Mas esse não é um caso. Esse não. Né? Esse não. Tá? Então, esse aí você tem que convencer o paciente de fazer a cirurgia. É diferente. Tá? E aí a descompensação superior, você pode fazer aqui, ó, como o Jackson falou, exo de 2 pré-superiores para descompensar cirurgia de avanço. Isso aí, Jackson. Beleza, é uma forma. Outra forma, distalização. De qualquer maneira, você vai ter que extrair, né? Porque ele tem terceiros molares, então você vai optar ou por extrair prés ou por extrair os terceiros molares para realizar essa mecânica. Talvez extrair os terceiros molares seja melhor, porque ele tem ali o 48 que está semi-impactado, ele semi-retido. Então, esse já ia ter que sair. Se esse sai, o antagonista também sai. Se sai 2 terceiros molares, já tira os outros 2 do outro lado e você consegue fazer uma boa distalização do arco superior. Beleza? Então, é por aí que a gente tem que fazer o nosso planejamento, tá? Pensando num todo do paciente e não só os dentes, tá? Não só os dentes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui umas perguntas aqui que tem no box. A Vivi perguntou aqui, olha. Como saber o limite entre tratar com mini-implantes ou indicar para cirurgia ortognática? Bom, olha, eu acho que mais didático que esse caso que nós acabamos de ver aí, né, é difícil, porque esse caso ali caiu como uma luva para dar um tapa na gente e falar assim, calma, porque a cirurgia ainda tem sua importância e é enorme. Tá? E é enorme. Então nós temos aí a questão facial e comprometimento funcional, respiratório do paciente, né, nos levando a optar por uma cirurgia ortognática. Tá? Um caso como esse, paciente adulto jamais tentaria fazer máscara facial,
tá? Jamais tentaria fazer máscara facial. Então, esse paciente ele se encaixa muito bem para a cirurgia ortognática, tá? Aí a Eliane perguntou assim, ó, se o paciente tivesse 14 anos, você arriscaria uma disjunção com máscara? Opa, talvez. Aí se é um paciente jovem, se é uma criança, né, um adolescente, aí talvez. Aí talvez eu teria arriscado sim, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Distalização não abre mais a mordida? Rafa perguntou. Vendo um pré com endo ali, seria melhor a exo de press. Sim, Rafa. A distalização, ela não é que ela vai abrir mordida, ela cria uma tendência a abrir mais o fulcro, o que leva a uma mordida aberta. Mas hoje, como nós já conhecemos isso, nós não fazemos mais distalização sem controle vertical. Então, se eu faço uma distalização num paciente que eu não quero abrir mais a mordida, eu vou fazendo distalização e intrusão. Tá? Então, nós trabalhamos tridimensionalmente justamente por essa consideração super importante que você falou aí. Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui o que mais que a galera está comentando. Vamos ver mais perguntas. Então, aqui Eliane perguntou... Se fosse mais novo, poderia usar disjunção, máscara facial? Talvez eu arriscasse. Talvez eu arriscasse. Ó, a Laura já tinha mandado a real aqui. Ó. Me parece ter uma redução do espaço nasofaríngeo. Seria válido levar em consideração o avanço de maxila? Exatamente, Laura. Foi para aí que a gente partiu no final. Né? No final das contas, resumindo para onde a gente foi, né? Para uma ortognática com avanço de maxila. Né? Avanço de maxila. Então, deixa eu ver aqui. O que mais que o pessoal falou? Pô, é isso aí, pessoal. Vocês estão indo bem. Você avalia a relação do ápice dos molares com o plano maxilar para poder determinar se indica intrusão ou não? Vanessa, na verdade, assim, olha. Se eu indico intrusão ou não, vai depender da composição facial e da oclusão. Como eu falei, mordida aberta anterior, pouca exposição de incisivo, eu preciso extruir esse incisivo, mas só a extrusão dele não seria o suficiente para fechar essa mordida aberta. Então eu faria, se eu fosse tratar esse paciente sem cirurgia, o que não é o caso, tá bom? Se eu fosse pegar vamos colocar outro paciente mordida aberta, que eu trataria fazendo intrusão. Eu não olho se eu vou fazer intrusão ou não pela distância, né, do plano palatino. O que eu vejo é o seguinte, se essa distância ela vai me permitir muito ou pouca intrusão, tá bom? Então aí a quantidade de intrusão que eu vou fazer ali, ela é baseada nisso, né? Se ela está mais próxima ali, opa, eu vou tentar o mínimo possível, vou fazer bem pouquinho e tal, tá bom? Mas eu não costumo passar ali de 3 milímetros, né, de intrusão assim, posterior. Ó, o Luiz falou assim, ó, não teria que considerar uma macroglossia, que é a interposição de língua e o freio lingual. Na verdade, a macroglossia, né, é difícil, não é tão simples, não é tão recorrente, não é tão incidente assim. Mas eu diria mais a questão de um problema de tônus muscular dessa língua. Tá? Então, uma língua que a gente fala ali, ela está espalhada na mandíbula. Né? Então, o trabalho de fono também seria muito importante, né, para ter um melhor tônus dessa língua e com certeza ali, motricidade, tônus, posicionamento dela. Isso aí o fono trabalha muito bem, tá bom? Então, é o seguinte, qualquer compensação nesse caso não seria bom, nem para a face do paciente, né, pela questão da projeção do mento, nem para a questão respiratória desse paciente. Ok? Carol, alguma consideração aí? Coloca pra gente no texto, galera. Boa, Carol. Sensacional essa aula. Estou muito feliz por estar nesse time. Time Sniper. Muito bom, Carol. Legal ter você aí no time. Já preparamos aí uma lista
de participantes, de colegas com casos ali complexos lá no nosso curso para discutirmos juntos aqui, né? Então, bem legal esse espaço que a gente vai ter aqui agora. Obrigado mais uma vez aí, Carol, por ceder aí os exames, os registros do paciente. Espero que tenha sido válido aí para você, acredito que sim. Espero que tenha sido válido para todos vocês, galera. Vamos fazer uma foto aqui agora, vamos fazer um print aqui desse planejamento, tá? E eu quero ver vocês repostando depois para eu saber quem que está comigo nessa série de lives que eu comecei hoje, toda terça e quarta, pessoal, toda terça e quarta. Terça, planejamento de caso, quarta, papo de sniper, aí vem uma live barra aula, né? Sempre preparando aí um material bem interessante para não perder o tempo de vocês. Hoje em dia é complicado. Quando eu comecei aqui no Instagram, lá atrás, fazendo live, né, a gente abria a live, falava, e brincava e tudo mais, e aí agora a gente vê o seguinte, que tem uma enxurrada de live, né? Então, hoje a gente está tendo dificuldade para escolher o conteúdo que a gente vai consumir, né? Porque a gente não tem tempo a perder, tem conteúdo demais. Então, a gente tem que começar a selecionar e cortar. Então, como eu quero estar presente na vida de vocês, na noite de vocês, eu não vou ficar aqui fazendo vocês perderem tempo. Então, eu sempre preparo o material com muito carinho, com muito cuidado, né? E sempre da melhor maneira possível, para que realmente o tempo de vocês seja válido, que vale a pena vocês estarem aqui comigo. Então, eu queria de verdade que, se vocês gostaram, eu vou deixar essa live salva no meu feed por um tempo, e aí vocês comentem para mim lá nesse post que vai ficar no meu feed dessa live, se vocês gostaram, se vocês quiserem tirar um print, né, dessa nossa live e postar, me marca, que eu vou repostar com o maior carinho, tá? É muito legal estar aqui com vocês. A galera do time aí sabe que realmente eu faço isso, né? Tem muito amor envolvido, tá? Então eu faço isso porque gosto demais também. Então, Carol, que bom que não ficou dúvida nenhuma, muito claro, adorei, show. Valeu, Alberto, um abraço. Oi, Brunella, que bom que você está aqui. Olha a Giovana aí, da turma 5, Brunella, que foi da turma 2. Não é isso, Brunella? Foi turma 2, não foi? Se eu não estou enganado, a cabeça já está falhando já. Silvinha. Isso aí, Team Sniper em peso. Coloca aí então, galera, quem é Team Sniper que ainda está presente aí, coloca a hashtag Team Sniper. Beleza? Então, galera, é o seguinte, ó. Vamos fazer a brincadeira de sempre, tá? Toda live nossa ela tem uma hashtag, né? Então vamos lá, né? O que a gente tira de lição, né? Que a gente pode ter o maior conhecimento biomecânico, né, em relação a mini implantes, né, em relação ali às mecânicas mais avançadas, mas a gente tem que ter discernimento, tem que ter o bom senso diagnóstico e observar todas essas outras questões que às vezes passam batidos nos nossos planejamentos, né? Então eu diria que tomar muito cuidado com isso aí, com essa cilada, né, com esse golpe, né, de achar que está tudo resolvido ali, né, dentariamente, e esquecer do perfil da respiração, né, do paciente. Então, cuidado, tá? O golpe está aí. Cai quem quer. Então, eu vou botar a hashtag de hoje. O golpe está aí. Cadê a hashtag aqui, ó? O golpe está aí. Aí... Pronto, postei aí, ó, coloquei, ó. Hashtag o golpe tá aí, beleza? Então, senta o dedo nesse coração aí, deixa esses coraçõezinhos voando aí pra gente fazer esse print e vocês postarem lá. Manda ver aí, galera, no coraçãozinho aí, que o titio Sniper fica feliz aqui. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Show, beleza. É isso aí, galera, vamos lá. Vamos lá, eu vou fazer uma careta que vocês tiram um print aí, para depois vocês me sacanearem. O golpe tá aí. Boa! Show de bola, galera! Pessoal, é o seguinte. Vamos ficando assim, então. Musiquinha para terminar, aquela nossa musiquinha das lives de sempre. Amanhã, live / aula de intrusão anterior.
postei aí semana passada sobre movimentos de intrusão, áreas de intrusão. A galera ficou, né, meio na dúvida, pediu uma live sobre isso, pediram em português, então amanhã eu vou dar uma prévia aqui para vocês do que vem amanhã aí, ó. Se liga aí, ó, slidezinho da aula de amanhã aí para vocês, ó. Então, amanhã o golpe estará aí de novo. Beleza, galera? Então, não percam amanhã, ó, tô dando spoiler aí de amanhã, ó. Chega de spoiler. Chega de spoiler. Vou botar o grande aqui de novo na tela. Espero vocês amanhã, 8h30, mesmo horário. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Nunca vou passar de 1 hora. Quer dizer, não dá pra falar que nunca, né? Mas raramente. A minha ideia é não passar de 1 hora. A minha ideia é lives curtas, né? A galera já me conhece, já sabe que as minhas lives de maratona são sempre 30 minutos de live. Conteúdo entregue rápido, né? Mais rápido que iFood. Então a gente entrega mais do que iFood em época de pandemia. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus aí. Um abração para vocês. Até amanhã. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Amanhã, 8h30, Papo de Sniper. Tamo junto. Espero você aqui. Toda semana vai ser essa curtição. Terça, caso clínico. Quarta, Papo de Sniper. E é isso aí. Fui. Fiquem com Deus aí, galera. Muito obrigado.